Amados, a paz do Senhor. Eu quero pedir a ajuda dos músicos aqui. Por favor, irmãos. Desde quando eu cheguei aqui, irmãos, o negócio aqui tá bom, muito bom. A presença de Deus aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 16, eu quero agradecer ao pastor Gilmar, pastora Geni, todo o ministério, aos obreiros, aos pastores, por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra de Deus. E eu me encontro muito feliz, eu estou acompanhado da minha esposa, os filhos vão crescendo, a gente vai ficando, andando sozinho, né? Isabelle casada, 25 anos, mora em Niterói. Moisés com 18 anos, também agora já tem algumas atividades, correndo atrás já para casar. Olhe para esse menino, irmão, 18 anos, mas é bênção da parte de Deus. Vamos à leitura, coloca para a gente a leitura, depois a gente faz esse louvor. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, apenas o versículo 16, que é o versículo proposto para esse tempo de prosperidade. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falava pelo ministério de Elias. Vamos todos juntos? 1, 2 e 3. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara pelo ministério de Elias. Tome o seu assento. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei porque comigo estarás. Cante para o Senhor. Eu amei, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Mais uma vez pro Senhor agora. Ainda que pra te servir, bem melhor do que errar. Consigo nem falar, logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. E interessante que a gente está aqui desde o início da oração.
Eu falei, Senhor, mas eu estou chorando demais nesse lugar. O pastor Gilmar também chorou também nessa manhã aqui. A presença dele. Irmãos, que coisa gostosa é a presença do Eterno. Coisa boa é chegarmos na presença de Deus. A gente começa a se esvaziar de tanta coisa e o Espírito Santo fala assim: esse lugar é meu. Sou eu que habito no teu coração. Se alegra. Coisa gostosa é a presença de Deus. Tempo de prosperidade. E quando eu peguei esse versículo para ler, estudar, falei assim: Senhor, o que o Senhor está querendo falar com a igreja dentro desse contexto aqui? Só que primeiro o Senhor, Ele me fez pensar um pouco sobre Israel, sobre como é que o povo vivia os momentos de prosperidade. O Senhor me levou lá. E o Senhor me levou em algumas festas, as festas judaicas. Fiz até algumas anotações aqui. E você vai ver que as festas marcavam algo importante para o povo naquele momento, naquela época. E o Senhor me levou a uma festa que é uma festa de colheita, que é a festa do Pentecostes. Talvez muito falado por nós que gostamos do movimento, mas tem muita coisa inserida dentro do Pentecostes, de ser avivado. Para chegar no avivamento, externar o avivamento, essa presença que nós sentimos, existem alguns processos que nós precisamos viver. Eu fui olhar um pouco sobre essas festas, e o Senhor me levou primeiro, porque antes do Pentecostes vem a festa da Páscoa. A Páscoa tem nada, está vindo aí. Chocolate é bom, nós gostamos, amém, igreja? Mas não é isso. Na verdade, o símbolo era o cordeiro. A Páscoa é a passagem. Nós vamos lembrar que as casas que tinham a marca do sangue do cordeiro, tinha livramento naquela casa. A minha casa e a tua casa tem esse sangue. Ah, mas a minha casa ainda não tem, eu não tenho um piso assim, eu comecei a entender o que é prosperidade. Ele falou assim, primeiro é ter a marca. E a festa da Páscoa era logo seguida pela festa dos pães asmos, que era sem fermento, sem mistura. Irmãos, a gente está falando aqui de um negócio assim, sabe? Porque é desafiador nos dias atuais. Eu quero prosperar, eu quero Pentecostes, eu quero avivamento, só que tem que ter a marca e é um preço a pagar. E tem que ser sem fermento, sem mistura. Eu não posso estar aqui no altar com fermento, porque estraga a massa. Sem mistura, dá para entender? O mundo está lá, mas ele falou assim, não mistura não, porque senão vai dar errado. Eles lançaram uma moda, lançaram um jeito de falar, um jeito de vestir, está dizendo, não, mas você não precisa não. Vocês não são dessa terra, vocês só estão aqui de passagem. Lá eles falaram assim, é próspero quem tem isso, quem tem aquilo, quem tem... Não, mas nós não. Nós somos prósperos porque nós temos Jesus. A maior riqueza é ter Jesus.
Aí depois dessa festa dos pães asmos, aí vem a festa das semanas, festa do Pentecoste, 50 dias que durava essa festa. E uma coisa me chamou a atenção aqui, porque era uma festa de colheita, de agir, de ação. E como que o negócio funcionava? Os irmãos, vou usar o Itane aqui, que ele está aqui nessa manhã. Itane tinha a fazenda dele lá. Aí na época da colheita, eu juntava a minha família e ia lá na casa dele ajudar ele a fazer a colheita. Só que a gente ia lá, não tinha interesse nas coisas dele. Por quê, pastor? Porque depois ele ia me ajudar na minha fazenda. E o povo fazia tudo isso, não havia murmuração, não podia murmurar. Por quê? Porque era o momento da prosperidade de Deus. Agora você imagina isso, o povo se unindo, porque é isso que Deus quer. Prosperidade é unidade, marca, separação. Olha só que coisa linda. Imagine o povo se unindo para ir para a colheita, para te ajudar. E quando a gente chegava na tua casa, tu acha que a gente chegava lá, no funk, no pagode, no isso daqui? Não, era a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Imagine essas famílias se reunindo nas fazendas e cantando: então minha alma canta a ti, Senhor. Aí colhendo. Grandioso és tu, grandioso és tu. E eles trabalhando. Então minha... Não podia reclamar. Tinha que trabalhar sem reclamar. Não podia chegar na igreja murmurando. Não podia. A gente entendia o que a gente estava fazendo. Nós não viemos nessa manhã, aí eu vou lá porque é a festa, 23 anos, né? Só para cumprir. Não, eu estou indo lá porque o meu Deus. Eu não estou bem com ela e eu vou lá ver para ver. Eu quero que esse negócio dê errado. Não vai dar errado nunca. Eu só quero ver agora quem é que vai cantar. Não, eles não iam lá para ver quem ia cantar. A ideia lá não era para ver, ninguém ia aparecer não. Lá era para adorar e agradecer. Obrigado pela provisão. Obrigado, o Senhor mandou. Obrigado. Durava 50 dias. Só que tinha uma coisa interessante. No último dia, no 50º dia, eles levavam 7 cordeiros em holocausto. Falei, é mesmo? Então para vir aquele Pentecoste todo, tinha que ter oferta, tinha que ter sacrifício. Aí chama a nossa atenção, porque nós queremos prosperar, queremos muita coisa, mas esquecemos que primeiro eu tenho que ofertar. Aí eu comecei a entender. Então peraí, essa manhã aqui a gente tem que trazer alguma coisa. Não estou falando de dinheiro, mas o que você trouxe para colocar no altar de Deus? É isso que ele está falando para a gente aqui nesta manhã. O que eu trouxe, o que eu preparei para Ele. Vai trazer 7 cordeiros. É o holocausto. E detalhe, não sou eu que coloco o fogo. Tem umas coisas assim que a gente fala assim, mas nosso Deus é tremendo demais. Fogo quem coloca não é eu e você. Se Ele se agradar da oferta, se Ele se agradar da oferta, Ele manda fogo dos altos do céu para consumir. Tem gente achando, eu vou botar fogo lá, não vai nada. E o fogo dele permanece para
Sempre. É por isso que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, porque vem de cima. O terreno apaga, mas de cima permanece. O terreno apaga e o de cima permanece. Aleluia. Acabou aí, pastor? Não. Aí eles ainda tinham que trazer mais 2 cordeiros como oferta de comunhão. Tem comunhão? Nós queremos os favores de Deus, mas tem comunhão? Eu quero prosperar, tem comunhão? Ou eu estou escolhendo o lugar para sentar e aquela irmã ali, vou sentar do lado dela não. Não, irmão, eu estou até ali, mas eu não falo com todo mundo não. Ah, é? O céu só tem uma entrada. Não vou com a cara lá na Pavuna, acontece dessa aqui em São Pedro não. A irmã virou e falou para mim assim: pastor, eu não vou com a cara daquela irmã não, ela é muito carrancuda. Eu falei: o quê, irmã? Eu falei: minha irmã, quantas vezes a senhora sentou para conversar com aquela mulher? Nunca. Antes de você tirar essa conclusão, senta e conversa com ela. Passou o tempo, ela veio falar comigo: pastor, me perdoa. Que luta daquela mulher. Aí ela entendeu que aquela mulher, mesmo com tanta luta, irmãos, quem está na luta não é difícil ficar, nem todo mundo que está na luta e está. Não, irmão, está na luta. Nem sempre você vai entrar por essas portas sorrindo, nem sempre. Mas tu vai chegar. Então ela entendeu, ela falou: meu Deus, se eu tivesse a luta daquela irmã, eu nem entraria na igreja. Eu falei: ah, é, né? Nem sempre aquela pessoa vai te abraçar, nem sempre. Mas não quer dizer que ela não tenha comunhão com você. É a luta, é a batalha, é a guerra. Só que aí a gente chega num ambiente aonde o Espírito de Deus está. Aí ele começa: como é que está teu coração? Irmão, eu fico... A cabeça de pregador parece que a gente viaja. É como se o Senhor pegasse uma esponja, uma espiritual, e começa a andar e passar e chegar. Como é que está teu... teu coração está assim, então vou tirar isso aqui, vou tirar. Está triste, não está? Não, peraí, vou te botar um pouquinho de alegria. Está muito tempo sem sentir a presença, não é? Então tu vai sentir hoje. Está muito tempo sem dar um glória, um aleluia. Porque, irmão, tem momento que é necessário. A gente não está aqui para falar dá glória dele, não é, mas tem coisa que não dá para segurar, não. É a presença dele. Tem momento que você vai ter que falar mesmo: glória, 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 e puxar lá da alma, lá de dentro. Glória. Tem momento que vai ter que ser assim. Porque na proporção que a gente vai abrindo o coração, ele vai trabalhando. Ele vai mudando o cenário. Pastor, acabava por aí? Não. Eles ainda tinham que levar um bode no último dia. Que representava esse bode? Confissão, arrependimento. Quer ver Deus operar? É reconhecer que precisa mudar. Quer ver Deus prosperar? Reconhecer que precisa descer, se humilhar. E agora a gente entra para dentro do texto. E eu comecei eu li isso aqui, a farinha, azeite. Que história é essa? Esse período aqui a gente está falando do rei. Quem era o rei? Acabe. Se você olhar o texto, os reis que antecederam, Acabe foi o pior. Até chegar a ele foi o pior. Só que a história de Acabe, ela em vez de melhorar, piorou. Por quê? Porque Acabe vai casar com Jezabel.
uma mulher idólatra, e ela vai introduzir em Israel o culto a Baal. E quando você estuda sobre Baal, é o deus da fertilidade. Eles estão dizendo que é Baal que faz a semente brotar e crescer. Eles estão dizendo que é Baal. Está dizendo que ele agora é ele que comanda tudo. E Acabe vai ceder isso e vai colocar isso agora dentro do templo para a nação de Israel. E uma coisa que o nosso Deus não abre mão é que a adoração é para Ele. Se estamos aqui, é por Ele, é para Ele. Se tu tem um emprego bom, foi Ele que abriu a porta. Se tua esposa é abençoada, foi Ele que deu. Se tua esposa é abençoada, foi Ele que deu. Mas agora eu quero trazer à memória uma coisa interessante aqui. Esse casamento estava errado. Tem muita gente tomando decisão sem antes perguntar ao Senhor. Olha o problema arrumado na vida de um homem que não casa com a pessoa certa. É por isso que hoje nós estamos vivendo N divórcio por aí e por aí vai. Mas Deus está dizendo, ainda é tempo de mudar a história. Ah, pastor, então eu vou largar tudo. Não, agora você vai orar, você vai jejuar, que Deus vai operar. Não escolheu? E a Bíblia diz que Ele avisa antes. Avisa? E como avisa? Ele é Deus. Porque Deus, Ele une propósitos. Deus une propósitos. Daqui a alguns anos, nós vamos perder aquela força, vigor. Mas Deus vai levantar jovens. Então Ele vai ter que unir propósito para dar sequência à obra, porque Ele é o dono. Tem promessas que foram liberadas aqui, que a geração que está não vai ter, mas a futura vai alcançar, porque Deus faz assim. Os irmãos estão vivendo hoje promessas que gerações passadas receberam. Sabe o que isso quer dizer? Que Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E se Deus te prometeu que vai alcançar teu filho, que vai alcançar tua casa, que vai restaurar a família, pode esperar, porque a vitória vai chegar. Então Acabe era, olha, que rei terrível. E uma coisa que entristece o coração de Deus, e o juízo vem por causa da desobediência. Só que o nosso Deus não perde batalha. Deus levanta quem? Levanta Elias, um profeta corajoso. Profeta não fala o que quer, profeta fala o que Deus manda falar. E muitas das vezes, o que Deus manda falar, na maioria das vezes, vai contrariar, vai colocar a nossa vida assim em xeque. O profeta, ele tem que ter ousadia, tem que ter a autoridade do Espírito de Deus e certeza e convicção que é Deus que está falando através dele. Então Deus chama Elias. Olha a missão de Elias agora. Elias, pode ir lá, fala para eles lá, porque eles estão dizendo que o Deus da providência, o Deus que envia o recurso, é Baal. E não é Baal. Quem é Baal diante do nosso Deus? Irmão, nosso Deus, o nosso Deus, basta a Ele uma palavra, basta Ele liberar algo hoje para nós e vai acontecer, porque Deus realiza assim. Fala para eles, não vai chover, não vai ter orvalho. Olha o juízo chegando, ó, por causa da desobediência. Não vai ter prosperidade, hein? O negócio vai ficar estreito, o negócio vai ficar apertado. Mas faz o seguinte, quando você falar, vai embora para Querite. Por quê? Porque Jezabel está querendo o quê? A tua cabeça. Elias vai para Querite. E uma coisa que a gente observa aqui é a obediência à voz de Deus. Está disposto para obedecer o que Deus mandou fazer? Porque quem obedece, alcança os favores de Deus. Elias vai lá junto de Ribeiro de Querite. E vai acontecer algumas coisas meio loucas. O corvo vai levar carne para ele. Vai dar comida para ele. O corvo recebe a ordem de Deus.
Sabe o que é isso? É Ele que manda, Ele que é o dono, Ele dá ordem a quem Ele quer. E todos que receberem a ordem de Deus vão ter que cumprir essa ordem. Então Deus envia Elias para Querite. E eu entendo uma coisa aqui: todos nós vamos passar por Querite. É um momento de dificuldade, porque quando a fome chega na terra, a dificuldade chega para Elias também. Por isso que a Bíblia vai dizer para nós que o sol nasce para o justo e para o injusto. É por isso que de vez em quando a gente tem uma dor de cabeça também. Uma dor de coluna, uma dor aqui. Irmão, só o sangue do Cordeiro, que tanta dor nos últimos dias. Mas Jesus cura a dor. É verdade, Ele cura. Ele ainda continua curando. É um monte de dor, irmão. Por quê? O sol é para todo. Tu vai no UPA, tem crente lá no UPA também. Tem crente lá no CTI agora. Pastor, que é isso? Tem crente lá. Mas o crente que está na videira está lá dando glória e aleluia, crendo que Deus tem um propósito para ele ali. Eu não sei se eu já contei aqui. Tinha uma irmã do ciclo de oração, eu sempre conto isso. Diaconisa Jane. Pensa numa mulher usada por Deus. Nossa época, o jovem errado, irmão, quando dava de cara com ela, saía correndo. Já falava assim: a irmã Jane está aí. Já era. Não adianta correr. Ela mandava chamar na casa: eu quero falar com você lá em casa. E essa irmã ficou enferma. Hospital Getúlio Vargas. Eu fui jovem na época dela, grupo de mocidade. Ela era conselheira. Não sei se hoje é difícil ter isso ainda, né? Naquela época tinha um casal que era os conselheiros dos jovens. E ela ficou doente, Hospital Getúlio Vargas. Eu agora pastor, um outro jovem que andava com a gente, pastor também. Falei: vamos lá visitar a irmã Jane. Agora nós somos pastores. Vamos lá orar pela serva de Deus, né? Não é assim? Pega o óleo da unção, vamos lá. Entrava um de cada vez. Quando chegou a minha vez, quando eu entro no quarto, tinha algumas camas. Quando eu entro com aquela empolgação de que hoje eu vou orar, orou tanto por mim, hoje eu vou orar, hoje a mensagem está comigo, né? A gente não tem esse negócio, a gente tem essas coisas. Quando eu entro no quarto, está aquela irmã deitada, ela só estava mexendo a cabeça. Mas o que ela estava fazendo? Profetizando para uma cama lá do canto. Quando eu já entrei, eu falei: meu Deus do céu, que a mulher só está mexendo? Mas Jesus manda te dizer, tá, tu está indo para lá, mas tu vai voltar. E chegou a enfermeira para levar pessoa para fazer o exame. Não, isso é só um processo, Deus está contigo. Falei: Jesus, tem de misericórdia, a mulher está quase indo embora, mas ela está profetizando. Aí eu entrei, aí falei: amada, beijo, eu vim orar pela senhora. Tá bom, meu filho, pode orar. Aí eu oro por ela. Quando eu oro por ela, eis que te digo, meu filho, falei: meu Deus, quem tem a presença onde estiver, usado por Deus. Quem tem a presença onde estiver, vai prosperar para a glória de Deus. Aí esse texto me levou a entender que a prosperidade não é o que eu tenho fisicamente, mas é o que mora dentro de mim. Mas eu saí dali impactado com aquilo. Eu falei: meu Deus, a mulher está indo para o céu, mas está alegre, não mexe o braço, não mexe a perna, mas continua confiando em Jesus. Ela foi morar com o Papai do Céu, mas cumpriu o papel. Então Elias vai lá para Querite. Só que acontece algo interessante lá em Querite. O texto vai dizer que ele bebia a água do rio. Acabou a água. Acabou a água, Elias. E agora, profeta? Será que ele começa a reclamar? Deus, para que tu mandou para cá? Eu vou morrer? O texto não diz isso. Eu fico imaginando se fosse a gente. Senhor, mandou eu falar, eu falei. E agora, mandou eu falar e sair correndo. Ué, é uma coisa meio contraditória, não parece assim? Ué, o Deus que manda falar um negócio,
e cessa, não manda chuva, não manda nada. Agora ele me manda correr, mandou ele correr. Vai para se esconde, mandou ele se esconder lá em Querite. Só que quando ele chega em Querite, acabou a água. E agora? A água é essencial. Quando acaba a água, dá ruim. Quando não tem mais água, dá ruim. Quando a fonte terrena seca, é ruim. Mas a nossa fonte, ela não cessa não. Quantas vezes dobrou o joelho, falou com ele, a gente bebe água. Falou com ele, tem água. Se tu acordar de manhã, tem água. Se acordar à tarde, tem água. Se tu levantar de madrugada, tem água. Porque ele é a fonte inesgotável. Não cessa de jorrar água. Só que o ribeiro secou. Eu quero falar para você que entrou aqui, que não é da casa. Deus me manda falar para você que não é da casa. Se o ribeiro secou, não pode permanecer mais, senão vai morrer. Se o ribeiro, você entenda isso. Quando Deus seca o ribeiro, tem que sair, senão morre, porque não tem água para beber. E uma das coisas essenciais para a nossa vida é a água. Quem veio beber água nessa manhã? Você já imaginou você chegar num lugar para beber água e não ter água? Olha o desespero que dá. Se secou, Deus está dizendo. Não era a resposta que tu pediu a Deus? Se secou, sai. Secou? Levanta, bate a poeirinha, né? Tem que ter água. Eu preciso de água. Aonde não tem água, não tem limpeza. Falo numa dimensão espiritual. Sem água não dá para... Irmãos, a gente fica 1, 2 dias. Mesmo assim é um desespero louco. Aonde não tem água, a sujeira predomina. Aonde não tem água, vai faltar vitaminas espirituais. Água é símbolo da presença de Deus. Você tem que observar se a água acabou. Se acabou, não é mais para ficar aí. Acabou a água. Aí eu fui num versículo em João capítulo 4, versículo 14, que diz assim: mas Jesus dizendo, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem que ter água. Tem que ter água. Tem que ter água. Quem precisa dessa água? Rabai de quebra. Aí o Deus que mandou ele para Querite é o Deus que continua guiando. É o Deus que não perde. Já estou partindo para o final. É um Deus que não perde direção. Aí esse Deus vai falar assim: bora, Elias, vai para Sarepta. Só que Deus, irmãos, não é da maneira que nós pensamos. Vai para Sarepta agora. O nosso pensamento é: não, Deus vai providenciar um local de luxo, uma coisa. Deus faz exatamente ao contrário. Porque Ele não precisa operar tendo aquilo ali, não. Deus só vai realizar se tiver isso aqui. Não. Esquece o nosso jeito. Esquece a nossa maneira. Esquece a tua técnica. Esqueça o teu conhecimento. É Deus, é milagre. Ele que faz do jeito que quer. E Ele, para te abençoar, Ele vai abençoar alguém também. Vai para lá. Lá tem uma viúva. Lá tem o quê?
uma viúva. Viúva, naquele tempo, irmão, hoje as mulheres, glória a Deus pelas servas de Deus, que trabalham, que batalham. Naquela época, viúva, a viúva naquela época estava esperando o quê? A morte, irmão. A morte. Se olhar alguns textos, tem marido que ele morreu, não deixou nada, lembra? Só deixou 2 filhos, o credor ainda queria levar. Camarada não deixou nem um cascalhinho para ela, não deixou nada. Deixou, foi dívida para ele. Olha agora, Deus fala, vai lá, vai para lá. Chegando lá, tem uma viúva. Ela estava pegando os gravetos, né? Ele vai chegar para ela e vai pedir o que para ela? O que ele pediu? Água! Você acha que está à toa ali ele pedir água? Ele vai pedir água. Está dizendo assim, ó, essa água é necessário, hein? A gente vai ter que ter um encontro com essa água verdadeira. Irmãos, isso é coisa espiritual, isso aqui que Deus está falando. Quando ele chega lá, primeiro ele pede água. Aí vai pedir algo de comer. Ela vai falar logo assim, ó, eu só estou com 2 gravetinhos aqui, por certo, para fazer o fogo. E 2 gravetos não é uma fogueira, é um negocinho muito o quê? Muito pequeno. Mas o que ela tinha? Farinha e azeite. Irmão, tem umas coisas na Bíblia que a gente fala assim, mas como é que come farinha, azeite? Como é que desenrola isso? Só que esse texto me levou lá na escola de profetas, que eles estavam passando um momento de dificuldade, e o servo de Deus falou assim, ó, vai lá, pega umas ervas para a gente fazer um caldo aqui. Aí um dos filhos do profeta, quem estava dentro, foi lá fora, pega uma erva, só que pegou um veneno. Quem foi que pegou o veneno? Quem estava fora ou quem estava dentro? Quem estava dentro que trouxe o veneno. Ainda colocou na sopa para todo mundo comer. Nem tudo tu vai poder comer. Quem estava dentro que trouxe o veneno, não é quem estava fora. Foi lá correndo, pegou umas ervas, só que o que ele trouxe era o veneno, misturou ali e tal, e papá. Mas o Deus que vê tudo, não coma, tem morte na panela. O que eles usaram para mudar o veneno ali? O que eles colocaram? Farinha. Aí eu falei, entendi. Farinha, pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se eu tiver presente, não tem morte espiritual. Se eu tiver presente, ninguém engana vocês. Se eu tiver presente, eu prospero. Sou eu. Eles têm que entender que eu morri na cruz. Eles têm que entender que estão prosperando por minha causa. Coloca farinha, coloca Jesus no prato. Então ela vai falar, eu só tenho. É igual aquela mulher do azeite, lembra? Esses textos se unem. Eu falei, mas que coisa linda. Uma diz que eu só tenho uma farinha e um azeite. A outra falou que só tem um pouquinho de azeite. Tem tanta gente falando que só tem um pouquinho, mas não sabe que o que tem é muito para Deus. É igual a oferta da viuvinha. Uma moedinha. Eu só tenho essa moedinha aqui para dar. Só que é essa que agradou a Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Não é muita coisa. Não é pelo muito, não é aparência. É o coração. Se Jesus mora no coração, as coisas vão mudar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Pastor, e o óleo? O óleo. Espírito Santo, meu filho. Um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Espírito Santo. Pai
pai e o filho, pai, todo mundo junto ali. O Consolador trabalha e começa a render, começa a prosperar. E detalhe, o profeta vai falar assim: você faz primeiro para mim. Nosso problema é que a gente quer fazer primeiro para a gente. Não, Senhor, primeiro eu tenho que fazer isso. Eu tenho que, porque senão, Deus, se eu não rodar nesse Uber o domingo todo, eu tenho que virar à noite, eu tenho que trabalhar à noite. Não estou dizendo que você não vai trabalhar não, mas entenda uma coisa: coloca o Senhor em primeiro lugar. É isso que ele está dizendo. Quando o profeta chega para ele e fala assim: faz primeiro para mim. Olha só o Senhor falando: faz primeiro. Olha o segredo da prosperidade: faz primeiro para Ele. Faça primeiro para o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí o texto vai dizer: todas essas coisas. A gente até, muitas das vezes, a gente fala, criou um vício de linguagem, a gente fala as demais. Demais aponta para frente. Essas. O que foi que ele falou no texto? Comer, beber e vestir. Está dizendo assim: vou fazer vocês prosperarem. Vai ter comida, vai ter bebida e vocês vão vestir. Fica tranquilo, mas busca primeiro o meu reino. Faz primeiro para mim. O profeta libera a palavra para aquela mulher. O texto vai dizer que eles vão se alimentar. Deus vai fazer prosperar. Mas acontece um negócio naquela casa, irmão. O adversário sempre vai tentar manchar aquilo que Deus está fazendo. Filho dela morre, mas quem entrou na casa é o Senhor. Esse filho representa sonhos, projetos. Eu não sei como você chegou aqui, qual o teu sonho, qual o teu projeto, mas tem gente que já engavetou, porque já falaram: isso não vai dar certo, isso aqui não vai dar. E Deus está dizendo assim: vai dar sim. Vai dar sim. Vai dar certo porque você obedeceu. Você vai prosperar porque você entendeu, aceitou a minha palavra. Ele está dizendo: vai dar certo. Eu vim aqui nesta manhã para te trazer à memória aquilo que Deus te prometeu. Senhor, como é que eu vou fazer? Irmãos, eu estou vivendo um momento assim. Eu falo para minha esposa: não sei como é que vai ser. Não sei. Essa parte não é nossa. Como? Se Ele vai mandar, se Ele vai... O nosso negócio é: Senhor, está aqui, aí age, manda teu exército, faz do teu jeito, faz da tua maneira, deixa Ele trabalhar, deixa Ele agir, deixa Ele mudar a história, deixa Ele fazer. Eu não vou dar mais dica nenhuma para o Senhor. Toda dica que eu dei foi errada. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os meus. Os planos são maiores. E eu quero orar por você que veio aqui nessa manhã, precisa ouvir a voz do Eterno. Orientação, direção. Ele tem que te dar uma direção nessa manhã. E Ele falou aqui. Você que entendeu, Ele está falando comigo. O Senhor falou comigo. Eu quero essa oração. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Pedir a irmã para cantar. Não pode cantar. Quero orar por você. Eu quero orar por você. Irmãos, vamos mudar a história hoje. É se posicionar. Ele já mandou, Deus já deu ordem. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar, irmão. Vamos mudar essa história hoje. Enquanto a nossa irmã vai estar louvando, é porque há uma batalha espiritual. Tipo assim: não vai não, não vai não. Aí o Espírito Santo vai e vem, vai. Aí o adversário: não vai não. Aí o Espírito Santo vai. Se tu se posicionar, vai mudar a história. Se você se posicionar, a coisa muda. Se você se posicionar, o negócio é outro rumo, é outra história, é outra coisa. Existe um rio, Senhor,
amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. É hoje. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Vou pedir às irmãs aqui da mesa se podem orar com as irmãs que vieram. Você pode, irmã, ajudar? Pastor Lucélio, o senhor pode orar com o Tânia, por favor? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Onde o rio passar, Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, aleluia. interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Senhor, eu quero lhe agradecer pelo teu mover. Senhor, quebra essas cadeias, essas correntes, as amarras, as prisões. Senhor, são vidas prósperas na tua casa, Senhor. Pessoas chamadas para a tua obra. Ajuda teus servos, nos ajuda também. Toma em tuas mãos, desça com este óleo precioso sobre esta cabeça nesta manhã. Seja conosco, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus.
Meus amados, eu agradeço. Pastor Gilmar, muito obrigado. Todas as vezes que eu venho a esta casa, eu me sinto muito honrado. A Elisângela sempre fala, olha, nossa igreja é uma bênção, nosso culto é uma... E ontem, quando eu estava a caminho, a minha intenção ontem era chegar para conseguir, assistirmos o culto. Mas tive que levar meu filho em Guadalupe, depois passar na filha em Niterói. E nós chegamos aqui, já era meia-noite, mas eu assisti o culto, no carro ali, foi bênção. Deus está nesta casa. Eu já falei para a Cristina, quando eu estou em Iguaba, a minha casa espiritual é aqui. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.